ex-presidente acaba de ter a sua condenação anulada e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia. Acabou de acontecer uma reviravolta espetacular na justiça e ex-presidente acaba de ter a sua condenação anulada. Exatamente tudo foi anulado hoje na justiça e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Reviravolta inocenta, ex-presidente. E eu vou dar um spoiler para vocês aqui no início. Teve participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gente, tá? Sim, Donald Trump teve um dedinho ali nessa decisão da justiça que inocentou o ex-presidente aqui agora neste exato momento, gente, tá? Outra informação mega urgentíssima, gente, tá? E é sobre o escândalo do caso Márcia. Além de Alexandre de Moraes, além de Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques, mais um ministro acaba de ser envolvido no escândalo do caso Márcia, gente, tá? Mais um ministro acabou de ser confirmado aqui na imprensa. Mais um ministro do STF envolvido no escândalo do caso Márcia, gente, tá? Já façam suas apostas. Vocês têm algum nome em mente? Coloca aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu vou trazer quem é esse ministro que também foi dragado, né, pelo escândalo do caso Márcia. Vocês vão ficar chocados, gente, tá? Além disso, Malu Gaspar fez de novo, só que agora ela fez pior, porque ela acabou de soltar uma bomba contra Alexandre de Moraes e contra Lula da Silva. E é sim sobre o escândalo do caso Márcia. Agora que Moraes e Lula têm infarto de vez, gente, tá? Agora ela partiu pra cima dos dois. Numa tacada só, ela atingiu Lula e Moraes mais uma vez. Mesmo sofrendo pressão, muita gente pedindo prisão, muita gente pedindo para incluir a Malu Gaspar no inquérito das fake news, ela não para, gente, tá? A Malu Gaspar é imparável. Hoje acabou de explodir mais uma bomba, só que agora é contra Lula e Alexandre de Moraes. E também, gente, tá? Tem uma grande surpresa que eu vou trazer para vocês e é com relação a Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar muito dessa notícia, gente, tá? E é sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Gente, além dessas outras várias informações, inclusive o presidente do Congresso e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, acabou de declarar guerra contra quem? Lula da Silva, gente, tá? É imperdível. Você precisa ter acesso a essa informação, porque agora, em ano eleitoral, o Davi Alcolumbre decidiu dar essa punhalada nas costas do Lula da Silva. Também tem um motivo, gente, tá? Davi Alcolumbre é macaco velho da política, sabe muito bem o que ele faz, o que tá fazendo, e tem sim um motivo para ele estar abandonando o barco do Lula. Declarou guerra contra o Lula. Claro que essa notícia também vocês querem saber, é de grande interesse de vocês. Vamos lá, gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, ó, deixa o like, deixa o joinha, dá uma força tremenda aqui pro nosso canal. Sempre que vocês abrirem um vídeo do canal Fabiana Cardoso, já entra, ó, sentando o dedo no joinha que dá uma força tremenda. Estão preparados, gente? Tá? Se estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável e assista de camarote tudo que eu vou trazer a partir de agora. Acabou mesmo o casamento, o namoro, o amor entre o Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso, e o Lula. O Davi Alcolumbre acabou de tomar aqui uma decisão, e a notícia que a gente tem de bastidor é que o Lula tá furioso e revoltado aqui com essa notícia. Calma que eu vou explicar para vocês por que o Lula tá furioso com o Davi Alcolumbre. Alcolumbre convocará a sessão para votar veto de Lula ao PL da dosimetria, gente, tá? Voltou ao foco do Congresso Nacional a questão da dosimetria, gente, que inclusive já foi aprovada pelo Congresso Nacional, né? Foi aprovado na Câmara, no Senado, só que quando chegou na mão do Lula, ele vetou. E o que o Davi Alcolumbre acabou de anunciar que é o seguinte: ele vai convocar uma sessão
para votar o veto do Lula, para derrubar o veto do Lula. Vocês têm noção do quanto o Lula deve estar furioso com essa notícia? Tá aqui, ó. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, anunciou nesta quarta-feira que pretende convocar uma sessão no Congresso Nacional o mais rápido possível para que seja analisado o veto integral do presidente Lula da Silva, do PT, ao PL da dosimetria, gente, tá? O plano aqui do Davi Alcolumbre é derrubar o veto do Lula. Aí a dosimetria passa a valer. Aí, gente, a notícia não é boa, não. Como diz o meu conterrâneo, né, o cantor Leonardo, a notícia é excelente. Tá aqui, de acordo com o senador, a pauta ainda deve ser definida e não necessariamente englobará todos os itens pendentes de votação, já que essa é uma prerrogativa do presidente do Senado e do Congresso. Essa pauta e essa agenda cabe única e exclusivamente ao presidente do Senado e eu vou exercer essa prerrogativa conferida pela Constituição. Aqui ele tá peitando o Lula, tá? Essa prerrogativa é dele. É ele que decide se coloca para votação a derrubada do veto do Lula. Ele disse que vai colocar. O meu desejo é que isso aconteça o mais rápido possível. Nós fazemos uma sessão no Congresso Nacional para deliberarmos um assunto relevantíssimo e que carece da deliberação do Congresso, que é o veto ao presidente de lei da dosimetria, afirmou Davi Alcolumbre. Ao fazer o anúncio, Alcolumbre disse ainda que tem conversado com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para alinhar a realização da sessão conjunta em plenário. Ou seja, a casa caiu para Lula da Silva. Foi lá, né, vetou a dosimetria e agora o veto dele será derrubado pelo Congresso Nacional com a ajuda do próprio Davi Alcolumbre. Gente, o Lula deve estar pistola, deve estar virado no giraia com essa notícia. Falar nisso, gente, tá? Quem deve estar virado no giraia deve ser o Lula e o Moraes, porque a Malu Gaspar veio e fez de novo. Só que agora ela fez pior. Agora ela soltou uma bomba contra, além de Alexandre de Moraes, contra Lula também. Malu Gaspar destruiu Lula e Moraes. Ela fez de novo, dobrou a aposta, vejam só. O presidente Lula falou ontem sobre a situação de Alexandre de Moraes no caso Master. E você identifica inconsistências nestas narrativas? Olha só, Milton, curioso, eu assisti com atenção toda a entrevista do presidente Lula ao portal de notícias ICL e a gente vê que ele ensaiou realmente um roteiro para falar para o público sobre o caso Master e claramente isso decorre do fato de que não está mais sendo possível separar o caso da eleição e, consequentemente, do presidente Lula, que está sendo muito afetado pela ligação que ele tem com o STF. Inclusive, na entrevista ele chama o Alexandre de Moraes de companheiro Alexandre, enfim. E aí a gente percebe que tem o discurso todo foi feito por duas partes. Primeiro, o presidente diz que não dá para jogar a sujeira para debaixo do tapete, que o STF tem que dar uma explicação convincente para a sociedade e até chega a falar que se o ministro, se quer ser ministro da Suprema Corte, não se pode ficar milionário. Ele diz assim, se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte. Mas aí vem o caso concreto do ministro Alexandre de Moraes, no que se pergunta para ele, né, o que ele acha, e ele diz que chegou a dar um conselho para o ministro, que é dizer para as pessoas em geral que a mulher dele era advogada, que ele não manda na mulher, que ela não tem que pedir licença para fazer as coisas e que ele fica impedido de votar. Bom, ignora-se aí que o dinheiro de um, eles têm comunhão parcial de bens, então tudo que foi adquirido depois do casamento é dos dois, né? Fora o resto que a gente já falou aqui, né? A mulher do ministro Alexandre, ela é mulher do ministro Alexandre. E a gente sabe que esses contratos são assim na Suprema Corte, contrata-se um com vistas a ter a boa vontade ou a contrapartida do outro. Mas fora isso, ele diz, prometa que na Suprema Corte, o Lula diz, né, pro Alexandre de Moraes, segundo ele mesmo, prometa que na Suprema Corte você estará impedido de votar em casos que envolvam sua mulher. E aí, assim, tem aquelas coisas, né? Quando você faz uma narrativa, um roteiro, você tem que condenar os russos, né? E nesse caso, logo no mesmo dia em que o presidente falou o que falou, o ministro Alexandre de Moraes manda para a pauta do Supremo uma ação de quem? Do próprio PT, pedindo a restrição das delações premiadas. Uma ação, Marcela, Milton, que está lá na Suprema Corte desde 2021. Depois disso, já teve a delação do Mauro Cid, que foi feita pela Polícia Federal, direto, sem questionar, contra a vontade da Procuradoria-Geral da República, avalizada pelo ministro Alexandre de Moraes,
foi uma delação importante ali para o processo da firma golpista, mas também foi muito questionada. E o ministro Alexandre de Moraes se preocupou em olhar para isso. Agora que tem uma delação sendo negociada do Daniel Vocaro, dono do Master, que pode vir a atingi-lo, dado que não é só isso que a gente sabe do contrato, né? Tem a contrapartida, tem as mensagens do Alexandre do Vocaro perguntando se o Alexandre conseguiu bloquear logo antes de ser preso, e o presidente Lula precisa se acertar aí com os seus aliados, senão vai começar a dar problema isso aí. Ou seja, falou de um lado, mas foi desdito de outro. Ou pelo menos surgiram outras narrativas e movimentos do outro lado. Exatamente, aliás, só para completar aqui o comentário, a gente soube ontem, via documentos da Receita Federal que vieram à tona aí, que foram entregues à CPI do crime organizado, que o Master efetivamente pagou 80 milhões de reais para Viviane Barça de Moraes, e que é uma coisa que não estava, que o ministro Alexandre nunca falou a respeito, nem ela inclusive continua dizendo que as informações não são verídicas, mas ali nessa declaração fica claro que não houve nenhum desconto do escritório da Viviane por conta de voos de jatinhos, que também ficou se sabendo que foram feitos. Tem muita coisa que surgiu, né? Inclusive esse pagamento da Receita confirma a informação que a gente deu lá atrás sobre o contrato de 129 milhões, né? Então, ficou corroborando que não só houve contrato, mas foi pago o valor, e a gente até agora não sabe direito para que esse valor foi pago, quais os serviços que foram prestados, e ainda por cima desmentiu a versão da Viviane de Moraes, que disse que todos os voos, 7 voos que ela fez, e o ministro Alexandre também fez nos aviões, eles tinham sido ressarcidos ao Master, descontando dos contratos que eles tinham. Isso não se comprova, segundo as declarações da Receita. Gente, a própria Receita Federal desmentindo o escritório da Viviane Barça. O que a Malu Gaspar acabou de afirmar aqui, gente, é aquilo que eu já tinha dito para vocês aqui ontem. Que esses dados, né, que foram divulgados pela CPI do crime organizado, de que o escritório do Vocaro, né, o Banco Master, pagou para Viviane Moraes, o escritório, né, da esposa do Moraes, 80 milhões, ali é a prova cabal de que eles mentiram naquela nota. Isso aqui abre precedentes para a gente interpretar que a doutora Viviane Barça mentiu, né? O escritório dela mentiu naquela nota divulgada para a imprensa. De que, olha, os voos que a gente, né, que nós fizemos nos aviões que pertencem à empresa do Vocaro, os valores que, segundo a imprensa, em torno de 1 milhão, serão deduzidos dos honorários. Só que a Receita Federal foi lá e mostrou que foi pago o valor integral. Então, a própria Receita Federal desmascarou e desmentiu essa nota divulgada pelo escritório da esposa do Moraes. E aqui, gente, tá? É aquela questão que a gente vem batendo nessa tecla aqui já há vários dias. O próprio Lula tá praticamente esfregando na cara do Moraes que ele tem que se afastar desse caso Master. Ele não pode julgar esse caso Master. Como que Alexandre de Moraes vai julgar o caso Master, sendo que a esposa dele fechou um contrato de 129 milhões e pior, fechar um contrato não é nem o pior. Fechar contrato você pode fechar, mas pode não receber nem um centavo, né? Mas agora a questão pior é que está comprovado. A própria Receita Federal passou para a CPI do crime organizado, a própria Receita Federal passou para o crime organizado, a CPI do crime organizado, que o escritório da esposa do Moraes recebeu 80 milhões. Como que o Alexandre de Moraes tem alguma credibilidade para julgar qualquer coisa do caso Master, do Banco Master, cuja sua esposa, o escritório da sua esposa, recebeu 80 milhões de reais? Qual que é a imparcialidade que vai ter no julgamento do Alexandre de Moraes? Vocês acham que em algum momento o Moraes vai dar alguma decisão desfavorável a uma empresa que é defendida pelo escritório da sua esposa? Gente, não precisa nem ter mais do que um neurônio para entender o que está acontecendo. É muito grave, é extremamente grave. E o próprio Lula, ex-condenado, ex-presidiário, dando dicas para o Moraes. Cara, sai, se julga impedido, né? Fique afastado desse julgamento. Mas o Moraes vai lá, dobra a aposta e ainda desenterra um projeto para enfraquecer delações premiadas. Agora, para ele é importante. Delação premiada agora para ele tem que ser enfraquecida. Não pode ter aquele potencial que teve lá na época do Mauro Cid. Agora, delação premiada não pode valer de nada, né? Agora, Moraes mostrou que realmente está desesperado.
Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, inclusive, uma informação. Essa notícia aqui eu acho que vocês vão gostar. Vejam só isso aqui, gente, tá? Filme sobre o Bolsonaro, tá aqui, filme sobre Bolsonaro com o ator de A Paixão de Cristo ganha data de estreia e post. Isso aqui, gente, deve estar matando o Lula de inveja, mas daquele tanto. Você sabe que petista é tudo um bando de invejoso, né? Lula, então, é um baita de um invejoso. Você acha que o Lula deve estar feliz com isso aqui? Claro que não. Tá aí, gente, tá? Ó, baseado na trajetória política do ex-presidente Bolsonaro, o filme Dark House ganhou um novo pôster e teve a data de estreia revelada. O longa chega aos cinemas no dia 11 de setembro deste ano, poucas semanas antes do primeiro turno da eleição. O anúncio foi realizado nas redes sociais pelo ator Jim Caviezel, que protagoniza a produção e é conhecido por A Paixão de Cristo e O Conde de Monte Cristo. O artista passou cerca de 3 meses no Brasil, gravando suas cenas antes de retornar ao exterior. A direção é de Cyrus Norris, o elenco, né, aposta em nomes internacionais como Lynn Collins, John Carter, entre dois mundos, e Esai Morales, Missão Impossível, e o acerto final, além do brasileiro Felipe Fogosi, que interpreta um papel de um policial federal, gente, tá? Um filme que tá vindo aí pra deixar os petistas enlouquecidos, né, gente? Tá aí, tem data, 11 de setembro, e o pôster já tá aqui, ó, na tela, gente, tá? A coisa tá andando. Muita gente foi contra, os petistas entraram em desespero, mas aconteceu, foi filmado. E o filme que vai homenagear o Bolsonaro vai sair, gente, tá? E agora, é notícia boa, gente. Que notícia boa que saiu. Estados Unidos anulam condenação de ex-presidente hondurenho por narcotráfico, gente, tá? Sim, gente, tá? A condenação do ex-presidente foi completamente anulada. E a informação que a gente tem é que teve participação de Donald Trump, inclusive o próprio Donald Trump determinou a soltura do ex-presidente. Tá aqui, ó. A condenação do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández por narcotráfico deixou de existir, numa reviravolta no judiciário impressionante. Um tribunal de apelações dos Estados Unidos derrubou, nesta quarta-feira, a sentença de 45 anos de prisão imposta em 2024. A decisão ocorre 3 meses depois de o presidente norte-americano Donald Trump perdoar o ex-governante através da anistia, né? A condenação foi eliminada por completo, ela acabou por completo. As acusações injustamente apresentadas foram rejeitadas, disse Ana Garcia, mulher de Hernandes, à imprensa em Tegucigalpa. E não existe mais, gente, tá, condenação. O próprio Hernandes celebrou em entrevista virtual de uma cidade norte-americana não identificada. Hoje, o sistema de justiça dos Estados Unidos me dá razão, afirmou. Há 4 anos me tiraram de forma vergonhosa do país por uma vingança política daqueles que me perseguindo ali, né, queriam esconder seus próprios crimes. Tá aí, gente, tá? Ele foi descondenado, ele foi inocentado pela justiça dos Estados Unidos, gente, tá? E hoje tem muita gente comemorando. E teve a participação do presidente Donald Trump, que há cerca de 3 meses atrás tirou ele da prisão, do cárcere fechado. Notícia boa, né, gente, tá? Graças a Deus a justiça sendo feita. E a gente espera que o mesmo aconteça com o presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Que toda essa condenação fajuta seja anulada e ele volte a estar livre nos braços do povo novamente, o mais rápido possível. Caio Coppola, gente, mais uma vez cirúrgico, detonou Lula, PT, sem dó e nem piedade. E descobriu aqui uma coisinha que vocês vão ficar de queixo caído. Agora que o Lula tem um infarto de vez, vejam só. Anos, uma mulher incompreendida e muito à frente do seu tempo já profetizava. Não acho que quem ganhar ou quem perder
Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Impossível ignorar a genialidade dessa fala, que descreve com rara eloquência situações em que a vitória não passa de uma ilusão, porque todos já estão fadados à derrota. É exatamente a situação em que o Brasil de hoje se encontra, porque não importa quem vence as eleições de 2026, o país está condenado a um apagão fiscal, e o colapso das contas públicas é uma certeza matemática. Aliás, o governo Lula já sabe disso pelo menos desde o comecinho, quando a ministra do Orçamento e do Planejamento fez o seguinte alerta. Chegou o momento em que 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Essa fala tem mais de um ano, e de lá pra cá, o governo gastou mais, roubou mais, desperdiçou mais, quebrou algumas estatais e aumentou impostos como nunca antes na história desse país. O resultado foi exatamente o que a ministra antecipou. A dívida pública pressionou a inflação pressionou os juros encareceram o crédito, e as pessoas sentiram no bolso duas grandes dores ao mesmo tempo: a perda do seu poder de compra e o aumento do seu endividamento. Atualmente, 6 em cada 10 brasileiros estão consumindo menos alimentos, e mais da metade da população adulta está com as contas em atraso. São 81.700.000 pessoas inadimplentes, devendo em média R$ 6.600. Mesmo assim, Lula da Silva, o homem que deixou o país no vermelho, acha que deveria ser premiado internacionalmente pelo seu brilhantismo econômico. Vamos fazer a minha tese de economia. Eu não sei por que não me dão um prêmio Nobel de economia. Por que será? Talvez porque endividar o país para se manter no poder não seja uma política econômica eficiente, e muito menos ética. Mas Lula não está nem aí para isso. Desesperado pela reeleição e apavorado com a sua queda de popularidade, o governo Lula pretende gastar em 2026 o que o Brasil economizaria em uma década da reforma da Previdência. Segundo o relatório da ARX, a previsão é que o pacote de bondades populistas nesse ano eleitoral ultrapasse os 740 bilhões de reais, incluindo novas despesas com assistencialismo social, torneira aberta no BNDES e incentivo ao crédito consignado. Isso significa que, nesse esforço para se agarrar ao poder, o governo petista vai gastar 139% a mais do que já gastou no ano passado, equivalente a 5,4% do PIB. Isso num país que opera no vermelho e acumula um déficit de 340 bilhões de reais em 3 anos, com uma dívida pública que já supera os 10 trilhões e que custa ao pagador de impostos mais de R$1 trilhão por ano só de juros. Em outras palavras, Lula está sacrificando o futuro para maquiar o presente. E tudo que o governo do PT dá com uma mão, ele vai tirar com as duas daqui a alguns meses. É o mesmo roteiro encenado pelo governo Dilma, uma época em que o país também estava se endividando e a economia também estava desacelerando, com inflação persistente e juros altos. Aí, para ganhar a eleição, o PT investiu em assistencialismo, interferiu em preços de combustíveis e energia, bombou o crédito e o resultado veio no ano seguinte: a maior recessão econômica da história brasileira. Portanto, esse pacote de bondades é, na verdade, uma herança maldita. E como diria uma grande filósofa petista, vai todo mundo perder. Resumiu bem, própria Dilma Rousseff, né? Resumiu bem o que é o PT na presidência da República. Todo mundo vai perder. É o que sempre aconteceu com o Brasil. Todo mundo sempre saiu perdendo. Porque, por incrível que pareça, os esquerdistas, os lulistas vão lá, faz o L, vota no Lula, mas todo mundo sai perdendo. A gente que não vota no Lula, a gente sai perdendo do mesmo jeito. A gente tem que se ferrar, se lascar, se matar para pagar imposto pro Lula, dar essas regalias aí pros seus companheiros, pros seus cupinchas e pra gente bancar aquela vida de luxo da Janja sem precedentes, que gasta como se não houvesse o amanhã. Então o Lula está disposto a torrar do nosso dinheiro mais de 700 bilhões de reais. Tudo isso para se manter, para se perpetuar no poder. O Lula não quer sair dessa mamata de jeito. Mas, ao que tudo indica, esse ano vai ser diferente. Prova disso é as últimas pesquisas que vêm sendo reveladas, que mostram Lula despencando igual uma jaca podre, para desespero dos esquerdistas, dos lulistas, para a base do Lula, para os companheiros e para os cupinchas do Lula. Né? Vai acabar a mamata, né? Com Flávio Bolsonaro, acaba a mamata de todo mundo, principalmente daquela lacrosfera lá da Lei Rouanet. Lula reservou 16 bilhões para distribuir à torta direita ali para os artistas, né, através da Lei Rouanet. Com Flávio Bolsonaro, essa mamata vai acabar. Esses milhões que o Lula jorra no grupo Rede Globo, nesses jornais esquerdistas, vai acabar. Essa farra do boi vai acabar. Vocês podem ter certeza que todo esse dinheiro que o Lula jorra na classe artística, através da Lei Rouanet, todo esse dinheiro que o Lula jorra nas emissoras de TV para ficar fazendo ali, né, propaganda eleitoral para ele, isso aqui tudo vai ser revertido em quê? Em remédio para farmácia popular, segurança pública, educação, saúde. É isso que se espera de um presidente
de verdade da República, e não o que o Lula está fazendo aí com o nosso dinheiro. O Flávio Bolsonaro vai mostrar para o Lula como é que se governa de verdade. E agora, gente, nosso queridíssimo jornalista Fernando Schiller, eu acho chique esse nome dele, gente do céu, eu não sei nem como é que se pronuncia direito, mas eu vi o Alexandre Garcia falando dessa forma, eu tô imitando. Fernando Schiller. Schiller é Schuller, gente, tá? É muito chique, né? É gente da direita, é gente culta, inteligente, nome chique. É isso, gente. Então tá aí. Fernando Schiller critica Alexandre de Moraes por ressuscitar ação que limita a delação às vésperas da colaboração do Daniel Vorcaro. Gente, ele tá resumindo aqui para vocês o desespero que tá Alexandre de Moraes com a tão aguardada delação do Daniel Vorcaro. Até ele já tá sabendo do desespero do Moraes, vejam só. Essa ação do PT é muito inspirada no grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados notoriamente apoiadores aí do PT e da esquerda, né? E que agora, 5 anos depois, né, é ressuscitada casualmente, quando nas vésperas da delação do Daniel Vorcaro, né? E não duvido que isso seja decidido a toque de caixa antes da delação, exatamente para anular a delação. Na prática, o que diz essa ação? Essa ação fundamentalmente torna nulos os efeitos de uma delação feita por alguém que está em prisão cautelar. É óbvio que o Supremo pode modular isso de uma maneira ou outra, mas a essência da delação, se você está preso, né, de prisão cautelar, prisão provisória, como é o caso do Daniel Vorcaro, logo você está constrangido, né, você tá pressionado psicologicamente. O poder de barganha do Estado de fazer a delação é muito forte contra você. Você quer sair da cadeia, você está numa situação de fragilidade, você não tem muito o que negociar, você tá se sentindo ameaçado, né? Então a delação não vale, né? Tem lógica, óbvio que tem lógica isso, poderia ser discutido isso teoricamente. Agora, colocar isso exatamente agora, né, quando o Vorcaro está prestes a delatar, e aí entra o aspecto para mim que eu não tenho palavras para definir o quanto isso é absurdo, exatamente depois que o Supremo fundamentou toda a condenação da chamada trama golpista do ex-presidente Bolsonaro numa delação premiada do Mauro Cid, do coronel Mauro Cid, feita quando ele estava preso. Então é de um absurdo, toda a construção. Inclusive agora eu vi a entrevista do Lula dizendo: você fez um grande julgamento, Alexandre de Moraes, no 8 de janeiro. Olha, o julgamento do 8 de janeiro foi lastreado em cima de uma delação premiada feita por um sujeito preso. Aí todo mundo viu aqui as cenas, as imagens. Se vocês tiverem arquivo, por favor, coloquem de novo aqui, Thaís, vale a pena, Pedro, a gente assistir quando o ministro Alexandre de Moraes diz assim: olha, cuidado que o seu pai, a sua família, a sua esposa, pode entrar, pode ser processados também. Quando você vai dizer, hein? Não minta aqui, hein? E o sujeito preso ali, constrangido, fez a delação, ninguém reclamou, o PT adorou, o próprio PT, que é autor da ação, comemorou, fez campanha, né, dizendo que isso é um modelo de justiça. O presidente Lula agora elogia um julgamento exemplar feito pelo Alexandre de Moraes. Agora, meses depois, não, agora vamos recuperar uma ação do próprio PT de 2021, dizendo que não vale, delação de pessoa presa não pode valer, né, obviamente está constrangido. Então, olha, isso é um escândalo, inominável, é uma vergonha inominável, que mostra, na minha opinião, duas coisas. Primeiro, o medo da delação do Vorcaro. Quer dizer, porque para ter esse nível de disfarçatez, é preciso ter muito medo do que vem na delação do Vorcaro. A delação do Vorcaro, na verdade, vai levar a uma espécie de situação. Se ele tiver medo de fazer a delação dos ministros, porque os ministros vão julgar, né, o próprio caso. Então, imagina o advogado do Vorcaro dizendo assim: olha, você vai delatar tudo sobre os ministros que vão julgar você. Então é um problema da defesa do Vorcaro, certo? Agora, se ele não fizer a delação é fraca. O ministro André Mendonça pode dizer: olha, essa delação é fraca. A Polícia Federal pode considerar a delação imprópria, inadequada, né, que não tem a validade que deveria ter para fazer negociação. Agora, se ele fizer a delação completa e incluir ministros do Supremo, ele vai tocar a investigação para frente, a PGR vai autorizar essas investigações, isso vai a plenário do Supremo, terá maioria no Supremo para autorizar investigações sobre os próprios ministros da Corte. Então há muita incerteza jurídica nesse processo. O que o ministro faz? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos votar antes, vamos assumir esse desgaste todo, tornar na prática nula essa delação do Vorcaro e matamos o problema por aqui, né? Isso mostra muito autoconfiança, né? Mostra uma espécie de certeza que, ou pelo menos uma parte do Supremo tem, de que as tais instituições não farão nada. Né, que nada pega no Supremo Tribunal Federal. Né? A gente tem falado sobre isso aqui há muito tempo, né? Isso é muito sério. Teve o caso Tagliaferro, que não foi investigado. Depois toda a sequência de denúncias, né, que chegaram até agora. Então acho que é uma aposta muito alta feita nesse momento. Só o denunciante foi investigado. Só o denunciante é que foi investigado no caso Tagliaferro, né? Ah, sim. O caso Tagliaferro é interessante isso, né? Porque o caso Tagliaferro ainda não dizia respeito às questões éticas que são hoje discutidas, ela dizia respeito às questões democráticas. Né, que a denúncia dele, não estou dizendo que eram verdadeiras, eu estou dizendo, ele tinha documentações, fabricação,
entre aspas, de denúncias, escolha de alvos, era aquele tema de enquanto essa revista conservadora aí use sua criatividade, investigação da questão ideológica de brasileiros, enfim, uma série de questões muito graves, né, que foram enterradas, e ele mesmo virou réu. Na época, muita gente aplaudiu isso. Né? Então é uma situação realmente muito, muito delicada que a gente está vendo nesse processo agora. É o que nós chamamos de um verdadeiro tapa na cara da sociedade, né? O denunciante, né, o Talhaferro, que foi o denunciante que denunciou Moraes, se tornou réu, que se tornou perseguido. Aquele que deveria realmente ter sido investigado, virou o investigador. É assim, é algo surreal. Eu iria até mais longe aqui do que o próprio Schiller. Para mim isso é abominável. O Alexandre de Moraes, em ato de desespero, gente, desenterrar uma ação, né, de 2021 para enfraquecer delação premiada justamente no momento em que ele está prestes a ser delatado, isso é num nível de um desespero, é uma abominação, gente, tá? E olha que eu acompanho política, o judiciário há muitos anos, gente, tá? Até mais de 10 anos, para vocês terem. Eu nunca vi nada igual ao que o ministro Alexandre de Moraes acabou de fazer. Ou seja, para o julgamento do Bolsonaro, delação premiada, nossa, delação premiada é aquilo que vai decidir. Realmente é o que decidiu. Foi aquela delação premiada fajuta do Mauro Cid, onde a grande maioria das vezes ele só sabia falar assim, olha, possivelmente sim, não, eu não me lembro, eu não me recordo, eu acho que sim, tudo era no achismo, tudo era não me recordo, não me lembro, e mesmo assim o Bolsonaro foi condenado, o Bolsonaro, né, e os aliados, os generais, todo mundo condenado naquela delação fajuta, em que o próprio Schiller fez questão de lembrar que todo mundo interpretou uma certa ameaça, ou você fala, ou seu pai, sua filha, sua esposa podem sofrer seríssimas consequências. É tipo assim, é basicamente um cara colocando na cabeça do homem. Ou você fala, ou... E vários juristas detonaram Moraes naquela época. Não só de direita quanto de esquerda. Mas o Lula estava lá batendo palma. PT estava batendo palma. E agora como né, uma delação... Agora imagine a seguinte situação. Daniel Vorcaro. Gente, tá? O Daniel Vorcaro está numa sinuca de bico sem precedentes. Porque, por um lado, ele vai delatar os próprios ministros que vai julgar ele. Vamos supor que lá ele delate, né? O Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Ele vai lá e entrega tudo que ele tem, tudo que ele sabe contra esses ministros. Delata, entrega tudo para André Mendonça. Quem que vai julgar ele? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Mendonça, o decano, né, o Gilmar Mendes. E por outro lado, se ele não delatar, se ele não entregar algo, né, precioso para o Mendonça pode deixar ele apodrecer na cadeia. Vocês entendem? A sinuca de bico e o homem tá... Agora, vocês acham que eu tô com dó? Eu acho é pouco. Esse cara roubou demais. É tanto dinheiro jorrado nesse pessoal. É contrato de 129 milhões. É Taiaiá com 33 milhões. Né? 33, 35 milhões. É 6 milhões para ex-ministro da Justiça Lewandowski. É 11 milhões para a nora de Jacques Wagner, do aliado do Lula. É 1 milhão todo mês pro Guido Mantega. Gente, ele jorrou milhões nessa turma toda. E eu quero que se... Pode nem terminar, né? Vou deixar vocês terminarem aqui nos comentários. E aí, gente, o que é que vocês acham? O que vocês acham que vai dar esse malabarismo do Alexandre de Moraes? Será que vai dar certo? Será que o Fachin vai dar urgência nesse projeto para ser aprovado o mais rápido possível para que a delação do Vorcaro não tenha tanta importância assim como teve a do Mauro Cid? Para ferrar o Bolsonaro, ali a delação foi pá, né? Foi a cereja do bolo, mas aqui na questão do Vorcaro, não. Aqui a delação não vai valer absolutamente nada, porque o cara tá preso. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.